glória a Deus, aleluia, oh glória de Deus, aleluia. Não trocamos a presença de Jesus por nada desse mundo. Oh, que louvor maravilhoso, glória a Deus, que alegria de volta a estar aqui com vocês nesse comecinho de tarde, término de manhã, a mais uma temporada do nosso programa Palavra da Cruz, né? A palavra da cruz, ela é poder, né? Ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Glória a Deus, que bom nós estarmos aqui nesse dia 14 de abril, dia que o Senhor fez, dia na qual o Senhor nos deu a alegria de estarmos aqui. Meu nome é Pastor Saulo Nunes, sou dos pastores na qual sempre fez programa aqui na rádio, e hoje nós estamos retornando a mais essa temporada ao vivo, aqui na temporada A Palavra da Cruz, palavra na qual esse programa ele tem como um objetivo de trazer você palavras de Deus. Como o mundo está carente de ouvir a palavra de Deus, né? Nós estamos vendo as pessoas correndo para lá e para cá, né? Correndo para lá e para cá, indo em direção a muitas coisas. Mas o principal, as pessoas não estão se importando, que é de ouvir a voz que muda tudo, de ouvir a voz que nos direciona, que nos pacifica, que nos traz alívio, direção, provisão, milagre, ação de Deus nas nossas vidas. E o objetivo desse programa é estar aqui com você toda terça-feira, às 11h30, até 1 hora de programa, para que você possa entender o que é a palavra da cruz, para que você possa entender os propósitos de Deus na sua vida. É muito importante você entender isso. Nós não vamos falar aqui de religião, nós não vamos falar aqui de igreja, nós não vamos falar aqui de política, embora todos esses temas sejam importantes para as nossas vidas, faz parte da nossa vida. Mas o meu propósito aqui, nessa tarde, nesses dias que estão por vir, é mostrar para você que quando você ouve a voz de Deus, tudo muda. Tudo muda na sua vida, tudo muda na sua história. O nosso objetivo é que você ouça a palavra de Deus. Nós estamos aqui na TV Shalom, BMC Channel, aqui também, e nós estamos aqui entrando no seu celular, entrando na sua casa. Esse programa vai ficar gravado, você pode assistir depois, você que vai me assistir depois, essa palavra é para você. E hoje o tema do nosso programa é minha história. Hoje eu quero trazer para você a minha história. Hoje eu quero contar para você o que Jesus fez e o que Ele continua fazendo na minha vida. Mas antes eu quero ler um texto da palavra de Deus, que é a palavra da cruz, é a palavra da Bíblia. Eu quero ler um texto muito bonito, é um dos textos assim, que conta a história de um homem chamado Simão. E esse texto, essa história está registrada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 em diante. Apenas 3 versículos da palavra de Deus, que diz assim: E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois, que ouviram aquilo de João e o havia seguido. E este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo.
e levou a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer, ou é traduzido, Pedro. Muito bonito esse texto, né? Esse texto é muito significativo. Por quê? Porque aqui Jesus ele está iniciando o seu ministério. E as pessoas estão querendo seguir Jesus. E aqui fala de um encontro de um homem que tinha como nome Simão, que tinha como pai Jonas, um homem comum. Um homem que na qual era pescador, tinha sua vida corrida, a sua vida profissional, família, até que um dia o seu irmão chega para ele e diz: Pedro, nós achamos o Messias, achamos aquele que na qual irá reinar sobre Israel. E diz a Bíblia que quando Pedro vai ver Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome. Pedro não era o seu nome de nascença. Pedro foi um nome dado por Jesus. A palavra Pedro, né, o nome Pedro quer dizer pedra, pequena pedra. E que depois, no desenrolar da história, Pedro ele vai se transformar em seguidor. Depois Jesus chama ele para ser discípulo, pescadores de homens, e depois chama ele para ser apóstolo, e depois chama ele para pastorear as suas ovelhas lá para frente. Olha só o quanto que Pedro percorreu, o caminho que Pedro percorreu. Pedro foi um dos grandes líderes da igreja, uma das grandes referências da igreja na história cristã. E por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque essa história mexe muito comigo, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, muitas coisas mudam. Aleluia. Muitas coisas mudam, irmãos. Muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de se relacionar com as pessoas. E hoje eu quero contar um pouco da minha história, porque muitas vezes as pessoas, elas me pedem, né? Pastor, eu queria ouvir seu testemunho, né? E eu quero contar um pouco da minha história. Eu quero contar essa história porque, assim como Jesus mudou a história de Simão, ele também mudou a minha história. E a minha história é muito peculiar, ela não é uma história de um testemunho corriqueiro, né? Eu entendo que todo testemunho não é corriqueiro, todo testemunho, toda história de vida não é uma forma na qual as pessoas estão acostumadas a ouvir. Então eu gostaria de contar a minha história, meu testemunho, porque hoje nós estamos num mês, é engraçado, né, que o pessoal chama cada um de um mês, né? Mês das noivas, mês das mães, mês, né? Aí tem as questões de saúde pública, né? Setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa. Então faz parte da nossa sociedade como assim debater esse mês, né? E uma das coisas, irmãos, na qual nós estamos vivendo, esse mês, por exemplo, que é o mês de abril, e a estreia é hoje, 14 de abril, muito interessante isso. Nós estamos vivendo o mês da consciência, né? Da consciência de uma condição, né? Que é o autismo, né? E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque faz parte da minha história. E eu quero contar essa história para vocês. Nessa tarde, quero comentar com vocês alguns fatos, algumas coisas que eu vivi, e creio que assim como Jesus entrou na vida de Pedro, na história de Pedro, Jesus também entrou na minha história. Desde o começo Jesus entrou na minha história.
É muito interessante isso. Então eu quero contar desde o começo. Eu sou aqui de São José dos Campos, sou nascido, criado e vivo aqui, é a cidade onde eu atuo, né, ministerialmente, profissionalmente. Sempre trabalhei aqui em São José dos Campos, que é uma bonita cidade, para quem é de fora, é uma das cidades mais importantes e impactantes do país, né? São José é uma cidade muito bonita. Então eu nasci no dia 6 de dezembro de 1981, né? Ano de 1981. E é muito interessante que a minha história começa com a história da minha mãe, né? A minha mãe é fantástica, a minha mãe é maravilhosa, Berenice Ribeiro Nunes é o nome da minha mãe. E a minha mãe sempre teve um desejo de ter um filho. Foi as orações, né? Como um casal recém-casado. Então, na década de 70, era comum as mães quererem, os casais quererem ter filhos, né? Já era uma demanda, né? Comum. Digo isso porque hoje os casais não têm mais essas preocupações, às vezes, né? Mas já era o desejo da minha mãe ter filho e ela não conseguia. Então ela orou a Deus, pedindo a Deus. Até que um dia uma irmã do círculo de oração chegou para ela e disse: olha, irmã Berenice, eu vejo você com um bebê no seu colo. E a minha mãe ficou muito feliz, né, com essa palavra de Deus. Até que a minha mãe, né, engravidou de mim. Só que foi uma gravidez muito complicada a gravidez da minha mãe. E tanto é que quando ela foi me ter, teve um atraso nessa gravidez, né? Então, assim, os médicos operaram a minha mãe na gravidez e chegaram tarde. Então, eu quase não nasci, né? E assim teve muitas complicações na minha vida, né? E então eu tive uma infância, minha primeira infância, né? Foi uma infância de muita preocupação da minha mãe, porque eu não falava, assim, o desenvolvimento de uma criança, imagina o pai e uma mãe, é muito interessante isso, né? Quando o pai e a mãe têm um filho, é muito comum a mãe e o pai acompanhar o desenvolvimento do filho, né? Eu lembro que quando a minha filha nasceu, me deram uma tabelinha, né? A carteira de vacina tem, né? De 0 a 3 meses a criança começa a fazer isso, de 3 a 6 meses a criança começa a fazer isso, né? Então eu fico imaginando a preocupação da minha mãe, porque eu não fazia nada disso, né? E eu não fazia nada disso e eu entrava muito em crise, né? Que depois eu fui entender, né? Depois a gente começa a entender o porquê disso. Então eu tive uma infância muito traumática, vamos dizer assim. E com 7 anos de idade, a minha mãe começa a procurar ajuda médica, né? Com 5, 6 anos começa a procurar ajuda médica. E nessa ajuda médica, o médico, ele disse assim para a minha mãe: Berenice, o seu filho é uma criança especial. Esse era o termo usado em 1980, começo de 1990, para crianças, né, com PCD, ou seja, crianças com deficiência, né? Então o termo, na época, era esse termo, criança especial. E naquela época, na década de 80, a medicina, né, ela não era tão assim consciente da forma que ela está indo para a PAI, né? Para a PAI. A PAI, né, a associação né, que faz um trabalho fantástico com crianças, né? É uma modalidade, eles dão uma estrutura, né? Só que a minha mãe não aceitou. A minha mãe não aceitou o fato de eu estar indo para a PAI. Então a minha mãe disse assim: não, meu filho vai ter uma infância normal, né? Uma infância normal. Ele vai passar pela escola, vai estudar na escola
E eu creio que o meu filho vai desenvolver. Então foi na força, né? E na fé, né? Porque, irmãos, nessa época não tinha muito acesso à informação, né? Não tinha muito acesso à informação. Hoje nós temos acesso, né? Hoje a criança nasce, já faz exame dos pés à cabeça para ver o que a criança tem. Mas na minha época não tinha muita essa preocupação, né? A sociedade não estava muito, né, desenvolvida para entender essas coisas. E o que aconteceu, meus irmãos? Olha só que história. O que aconteceu? Comecei na escola pública e foi um desastre, né? Fui na creche, aí eu lembro que eu fiquei 2 anos na creche, não, 1 ano. Nessa creche, ao invés de eu ficar na escola, né, numa sala em que preparava os alunos para a primeira série, eu fiquei numa sala anterior porque eu gostava muito de desenhar. Olha só. Aí eu fui parar na primeira série, escola estadual. Imagine, irmãos, primeira série, escola estadual, né? Só que eu não tinha muita noção, né? Eu lembro, né, que eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo ali. Ali para mim era uma brincadeira. Enquanto muitos já estavam aprendendo a ler, a escrever, e eu desenhava. Desenhava de caderno de cabeça para baixo. Então para mim era uma brincadeira. As crianças me rejeitavam, outras falavam que eu era esquisito. E eu lá tocando barco, que na minha cabeça, na minha vivência era normal. Sempre foi normal para mim, né? E as coisas começaram a piorar quando eu fui parar na 2ª série. Porque na minha época, pasmem os senhores e senhoras, né? A primeira série não repetia, mas quando você chegava na 2ª série, se você não passasse nas matérias, se não tivesse notas, você repetia. E eu repeti a 2ª série. Então, assim, imagina, hoje, irmãos, eu fico imaginando o coração da minha mãe, vendo tudo isso, testemunhando tudo isso, muitas vezes indo na escola para me acompanhar, né? É muito sofrimento, né, irmãos? Mas olha só, Deus honrou a fé da minha mãe, né? Olha só como que Deus honrou a fé da minha mãe. Te amo, mãe. Você é especial. Se você não acreditar, a primeira pessoa a acreditar em mim, irmãos, foi a minha mãe. Foi a minha mãe e meu pai, né? E isso é muito importante. Se você tiver alguém na sua vida que acredita em você, irmãos, dê glória a Deus, dê aleluia, agradeça a Deus, porque tem um que acredita. Embora muitos se levantam para desanimar você, né? Você tem um sonho, você tem um projeto, e muitas vezes as pessoas fazem você desanimar, né? Isso é comum. Mas se tiver um dizendo assim, ó, eu tô com você, meu irmão, eu tô do teu lado. Ah, meu irmão, abraça esse homem, abraça essa mulher, abraça essa pessoa, porque olha, é de Deus, é presente de Deus. E Deus colocou pessoas na minha vida, né? Então, 2ª série era um desastre, irmão. Imagine 2ª série, aquele desastre. Não falava direito, não escrevia direito, não sabia o que eu estava fazendo ali. Era tudo, irmãos, tudo terrível, caótico, sombrio, o desespero. E essa palavra é para você, mãe, que tem um filho nessas condições. Quem sabe você está vivendo isso hoje? Quem sabe você, talvez, no seu coração e na sua mente, você ora a Deus e diz, Deus, eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Porque uma criança nessas condições, talvez, por mais que você tenha ajuda, por mais que o Estado, os médicos, a medicina, né? A terapia, psicólogo, psiquiatra, tudo isso faz parte da sua vivência. Parece que às vezes você olha para o seu filho, para a sua filha, e você diz assim, não tem como. Irmãos, eu sou testemunha do que Jesus pode fazer. Importante frisar que autismo não é doença. Eu quero frisar isso aí, autismo não é doença.
não é uma enfermidade. O autismo, hoje nós temos essa consciência, a medicina hoje ela tem essa consciência, que o autismo é uma condição neurológica, que é lógico, que trava, né, muitas coisas da nossa vida. Então, a forma de lidar com o autismo não é procurando um remédio para curar, não é isso. Eu quero orar para o meu filho, para Jesus curar o meu filho de autismo. Não, está errado. O que você tem que fazer foi o que aconteceu comigo. É Jesus entrar na nossa vida, através de pessoas, para despertar o melhor do seu filho e da sua filha. E essa foi a questão. E por que eu estou falando isso? Porque uma professora, que era vizinha de casa, ela era esposa de pastor, né? Ela viu o sofrimento da minha mãe, ela viu a angústia da minha mãe. E naquela época, muita gente vai lembrar disso, na escola era assim, os melhores alunos iam para o segundo A, os mais ou menos B, C, D. Então, de acordo com a letra da sala, da série, eles colocavam os melhores alunos. Irmãos, eu era tão péssimo aluno, para chegar no péssimo faltava muito. Eu era do segundo F. Se tivesse um segundo Z, eu ia estar lá no segundo Z, é que ia até o F. Isso. Eu vou ajudar o seu filho. É um desafio para mim, alfabetizar o seu filho. Eu vou ajudar o seu filho. Eu vou conversar com o diretor, senhor Vicente, né, que era o diretor da escola na época, e eu quero que ele estude comigo. Eu vou trazer ele para o segundo B. E olha só, irmãos, que coisa interessante. Quando falaram para mim que eu ia para o segundo B, aquilo foi já começou a dar um start na minha cabeça. O quê? Né? Falando tudo errado, daquela forma tudo, né? Que eu estava, daquele jeito que eu estava. O quê? Aí eu pensei comigo, eu lembro que eu pensei, nossa, eu vou para o segundo B. Nossa, então eu vou ter que estudar. Nossa, eu vou ter que agora me esforçar para estudar, porque agora eu vou para os inteligentes, né? Aí eu comecei, irmãos, e comecei a criar gosto, né? A professora Célia, que hoje mora com o Senhor, né? Sou muito grato a ela, a família dela, né? Os filhos, Juliano, Jussara, Sara, né? Pastor Antônio Soares, né? Um abraço para vocês. Então a professora Célia, ela foi muito, mas muito importante para mim, muito. E ela começou, irmãos, a colocar na minha vida um gosto, um hiperfoco, que é o hiperfoco da leitura. Irmãos, eu comecei a ler. Quando eu comecei a descobrir as letras, eu comecei a criar um gosto de leitura. Irmãos, eu começava a ler, irmãos, eu lia tanto livro. E o meu primeiro gosto, né, isso com 8, 9, 10 anos, 8, 9 anos. O meu primeiro gosto, irmãos, olha só, foi revistas de quadrinhos. Meu irmão, minha irmã, como eu amava ler revistas de quadrinhos. Revista da Mônica, né? Aí eu fui para os heróis da Marvel, heróis da DC, né? Super-Homem, Batman, né? Homem de Ferro, Hulk. E é interessante que assim, esses filmes que hoje passam, né, no cinema, eu li, eu sei a referência dos quadrinhos, porque fazia parte da minha vivência. Então eu lia tudo, irmão, gostava de ler. Eu gostava de ler placas, eu lia aqueles rótulos de shampoo, eu ia no mercado, onde estava o sal? Estava lendo. Então eu criei o hiperfoco, e uma das características, né, do autismo é o hiperfoco, né? Então o autista, porque assim, o autismo ele tem vários níveis, que a medicina chama de níveis de suporte. Nós temos o nível 3. Foi. Agora foi.
Irmãos, programa ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, tem o nível 3, que é o mais severo, o nível 2 e o nível 1, né? Então, assim, de acordo com o nível, os suportes eram hoje, né? A medicina, a terapia, oferece esses suportes. O desafio, né, do autista hoje, de uma criança autista, ou de um jovem, ou de um adulto autista, é chegar, né, nesse discernimento média, né, as pessoas chegarem nesse diagnóstico. Por que é uma tragédia? Porque não é um caminho fácil de se trilhar, né, é uma via crucis, né, um sofrimento. Aí, irmãos, o que acontece? O autista, geralmente, ele tem um hiperfoco. Não, a pessoa na condição neurotípica, ela tem um hiperfoco. O meu hiperfoco era a leitura, comecei a ler revista. Só que eu comecei a entender na minha cabeça, né, que eu era um herói. Então eu comecei a brigar na escola para defender os fracos e os oprimidos. Olha a minha cabeça. Aí o que acontecia, irmãos? Apanhava. Todo dia tinha briga, todo dia eu apanhava, todo dia eu batia. Eu estava tendo comportamentos violentos, né? Aí o meu pai e minha mãe, imagina, né? Minha mãe, eu fico só pensando na minha mãe. Minha mãe preocupada com isso, o meu pai preocupado com isso. Aí o meu pai chegou em mim e falou: Saulo, eu vou te dar um presente. Você promete que se eu der esse presente, você vai largar todas essas revistas? Eu falei: vou. Aí o meu pai comprou para mim um livro chamado Bíblia em Quadrinhos. E o nome do livro era Terra Prometida. Nunca vou esquecer desse livro, Terra Prometida. Irmãos, eu comecei a ler e contava a história, né, de Moisés, Êxodo, né, Moisés, aquela história toda. Irmãos, aquilo para mim foi algo maravilhoso. Aquela história começou, né, a entrar na minha vida de uma forma que eu comecei, todo dia eu lia, irmãos. Eu lia de uma vez, mas todo dia eu lia. Aí eu percebi que era volumes, era uma coleção de 6 volumes, Bíblia em Quadrinhos, da editora Betânia. Aí o que acontece, irmãos? Eu fiz o meu pai, compra para mim, pai, eu preciso ler a continuação da história. Aí o meu pai comprou toda a coleção, né? Tinha mês ele comprava no outro mês comprava outro, demorava um pouco, comprava, né? E eu lia, irmãos, eu lia, até que quando eu cheguei aos 9 anos de idade, 10 anos de idade, 9, 10 anos, eu tive um seguinte pensamento. Quer saber agora? Eu quero ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia agora, né? Já estava na 3ª, 4ª, 5ª série. Eu vou ler a Bíblia, eu quero saber, olha só, pensamento crítico, olha só, irmãos. Eu quero saber o que está escrito no quadrinho, se está realmente escrito na Bíblia. Olha o exercício que eu fiz, irmãos. Aí eu comecei a ler a Bíblia, irmãos. Comecei a ler a Bíblia e com 10 anos de idade eu li a Bíblia inteira. E leio até hoje, né? Não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia. Gostei da Bíblia, amei a Bíblia. E eu lembro que com 10 anos de idade, irmãos, num domingo de novembro, num domingo à tarde, meu pai, minha mãe levou eu para a igreja, né? Na igreja Madureira, era o pastor Benício, né? Era o pastor Benício que pregou no dia. E ele fez o convite: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e único suficiente Salvador? Irmãos, eu levantei a mão. Aí eu lembro que a minha mãe chegou em mim e falou assim: Saulo, você já é crente? Eu falei: não, senhora, não sou não. Você agora, eu quero ser crente. E fui para frente, irmãos. No domingo à tarde, eu fui para frente e aceitei a Jesus como meu Senhor. E aí eu tive um encontro com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor porque Ele me mandou uma Bíblia em quadrinhos para ler. E eu conheci. E eu queria aceitar. Eu queria andar com Ele. Então eu comecei a andar com Jesus, né?
Aí veio a adolescência, irmãos. Aí eu me lembro que também, né? Com 10 anos me converti. E em novembro eu passei em frente a uma igreja. Meu pai era da sede, né? Assembleia de Deus, aqui, né? Na missão, né? Ministério São José dos Campos. Na época era o Celari, Antônio Luiz Celari, que era o pastor presidente. E eu passei, orei assim e falei, não, é aqui que eu vou congregar. Não quero ir para a sede, quero congregar aqui no Motorama, né? E eu comecei a congregar no Motorama, irmãos. Comecei lá, fiquei lá no Jardim Motorama. E eu passei ali meu término de infância, juventude, né? Até os 18 anos. Dos 10 aos 18 anos eu congreguei ali no Motorama, Jardim Motorama. Muitos pastores, conheci muitos homens de Deus. E ali, irmãos, né, começou uma nova etapa na minha vida, que foi o chamado ministerial. Comecei meu ministério no Jardim Motorama. E olha só que coisa interessante. Aí nesse processo eu já estava fazendo fono, eu já estava, né? Tinha muitas dificuldades de relacionamento, mas o meu foco era a palavra, irmãos. E eu gostava muito, sempre gostei muito de pregar a palavra de Deus. Sempre. Tinha uma tia muito querida, quero mandar um abraço para você, tia Irandir, né? Tia Irandir sempre foi uma referência em trabalho com crianças. E então ela foi uma das primeiras pessoas que enxergou o ministério na minha vida. E eu lia, irmãos. Nossa, quando tinha culto de criança, EBF, né, Escola Bíblica de Férias. Irmão, como eu gostava de ajudar. E ela me dava, você vai dar aula para essa turma de criança. Eu ia lá e dava aula. As crianças eu não sei, não entendia nada, porque como eu estava no processo de forno, né, então era muito complicado. Até que chega na igreja um pastor muito querido, que eu amo muito ele, mas muito ele mesmo. Pastor Israel Viana, né? Companheiro, hoje é meu companheiro de ministério, pastor Israel Viana. E ele enxergou em mim algo que muita gente enxergou. Ele falou, agora você vai dar aula para os adolescentes. Eu comecei, irmãos, a dar aula para os adolescentes. Era um sonho para mim dar aula para os adolescentes, porque eu entendia que eu estava galgando, né, posições. Só que, irmãos, muita gente não entendia, né? Muitos adolescentes, pais diziam, tira ele, porque meu filho não está aprendendo nada. Mas ele comprou, né? E ninguém mexe no meu menino, não. Meu menino está aqui, ó, né? Não mexe no meu menino está aqui, né? Então, penso eu que eu só estou nesse caminho ministerial porque alguém olhou para mim e disse, olha, você tem talento e Deus te deu algo nessa história toda, nesse caos todo que você está vivendo. Deus te deu algo, Deus te deu alguma coisa para você fazer, irmãos. Você tem um propósito, não importa qual é a sua condição física, mental, social, econômica. Deus te deu um propósito. Ele deu um propósito para mim, de ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. E como eu gostava de pregar, irmãos. Nossa, como eu amava pregar. Quando o pastor me dava a oportunidade, irmãos, todo culto eu queria oportunidade. Lógico, né, que nem todo culto eu tinha, né? E ficava bravo quando não tinha. Mas depois nós vamos amadurecendo, entendendo as coisas, né? Até que quando chega aos 18 anos, irmãos. Então eu passei a minha adolescência e infância no Jardim Motorama, como todo mundo tem. Mas assim, nessa vida de autismo eu estava tendo muitas dificuldades, como todo autista tem. Mas eu estava progredindo. A igreja, irmãos, é interessante que para mim, no meu caso, a igreja foi a minha terapia, né? A igreja foi uma terapia para a minha vida. Foi uma terapia que talvez hoje, não sei, se eu tivesse a minha infância e juventude, hoje, talvez eu ia, lógico, né, que eu ia ser direcionado para outras coisas. Mas no meu caso, como na época não tinha muita oportunidade, né, de fazer terapia. Essa coisa de terapia era uma coisa que quase ninguém pensava em fazer. Então a minha terapia foi na igreja, e Jesus foi meu terapeuta, né? Ele começou a provocar em mim as coisas, vem, faça isso, irmãos. Eu nunca digo não para Jesus.
eu nunca dizia não para Jesus. Eu achava fantástico isso, né? Hoje eu acho fantástico. Qualquer coisa, eu estava lá. Para ajudar a levantar um muro na igreja. Eu não sei nem assentar tijolo, mas eu estava lá, né? Vamos evangelizar, eu estava lá, né? Aos trancos e barrancos, às vezes todo mundo rindo de mim, tal. Mas eu ia, irmãos, eu ia porque eu amava. Até hoje, né? Eu amo essas coisas. Aí o que acontece, irmãos? Com 18 anos eu saio, né, do ministério de missão, né? Dou um tempo do ministério de missão e vou para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no bairro Jardim Jussara. Ali, só para os irmãos entenderem, a minha irmã Deise estava lá, meu pai e a minha mãe já estavam lá. Então eu decidi, vou lá, né? Vou lá com a minha mãe, né? E com 18 anos eu fui para o Jardim Jussara. Quando eu cheguei no Jardim Jussara, e eu estava indo para a vida adulta, né? Então pego 18 anos, uma juventude já para indo para a vida adulta, né? E eu fico ali 14 anos ali naquele lugar. E aquele lugar, irmãos, é um ambiente onde eu nasci ministerialmente também. Foi a sequência do meu ministério. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, era dia 1º de maio, nunca vou esquecer, 1º de maio de 1918. Eu estava na igreja, era o aniversário do meu pastor José Laércio Gomes Pereira, né? E eu não sei se ele lembra disso, mas ele nunca, né? Ele nunca tem um costume de sentar perto da escada, né? Ele sempre tem, né? Geralmente quando termina o culto ele vai lá, cumprimenta os irmãos, conversa com os irmãos, mas ele nunca vai perto da escada. E eu lembro que quando terminou o aniversário, o culto, a festa, ele sentou perto da escada e eu estava com uma calça social e uma camisa polo preta. Aí ele chegou ali em mim e falou assim: Saulo, eu preciso de você no ministério, eu preciso que você me ajude aqui, né? Irmãos, aquilo para mim foi essa chamada de Pedro aqui, né? Quando Jesus fala para Pedro, eu me senti chamado. Falei, agora eu quero, agora é o que eu sonhava em fazer, agora eu vou fazer, né? Então, aí no outro culto, irmãos, no próximo culto que veio, eu já estava de terno, gravata. Quando não tinha terno e gravata, uma gravata eu tinha, irmãos, né? E ali eu comecei a trabalhar como cooperador, né? E depois eu fui consagrado diácono solteiro, né? Que ser consagrado diácono, né? Solteiro na Assembleia de Deus, hoje eu acho que é até comum, mas na época era meio incomum. E eu tive essa bênção de ser consagrado, né? A minha primeira posição ministerial, que foi diácono. Irmãos, eu era diácono, irmãos. E ainda sou, né? O diácono nunca deixa de ser diácono, né? E o que é um diácono, para quem não está habituado, né, à Assembleia de Deus, né, e a igreja? Diácono, irmão, é aquelas pessoas que são chamadas para desempenhar uma função de serviço na igreja. Então, desde a porta até, né, dar água para o pastor, organização de culto, as pessoas que trabalham nos bastidores. E, irmãos, olha, eu estava ali todos os cultos, ou quase todos os cultos. Reunião de obreiro, eu estava lá. Vamos fazer uma reforma na casa do irmão. Aí eu ia lá, irmãos. Então, irmãos, era muita... Nossa, eu aprendi muito, desenvolvi muito. E uma das coisas que eu comecei a criar mais gosto ainda é de pregação, irmãos. Ali eu aprendi a pregar, né? Comecei também a fazer um curso de teologia do IBAD. Nessa época, lá em Pindamonhangaba, nós íamos toda segunda-feira. Eu queria me internar lá, né? Porque na época o IBAD, né, que é uma escola, uma faculdade teológica hoje, ela tinha um sistema de internato. O meu sonho era se internar lá, mas Deus não permitiu, por N número de razões. Mas eu ia toda segunda-feira lá, irmãos. Fiz meu curso de IBAD, aprendi a aprimorar a minha pregação. Pastor Laércio, um grande ensinador, né, de obreiros, e a minha referência ali, glória a Deus. E, irmãos, foi muito bom.
foi muito bom. E ali também foi um lugar em que eu conheci a minha esposa. Olha só, irmão. Você vê, olha só, irmão, isso aí é tudo é Deus, irmão. Não tem como falar que não é Jesus na sua vida. Não tem como você dizer, mas foi coincidência. Irmão, eu penso que, assim, não foi coincidência. Que seja algo de Deus mesmo. Aí, irmão, o que aconteceu? Eu conheci minha esposa, Eliana Mara de Toledo Nunes, né? Contraí um matrimônio ali em 2014. E ali nós dirigimos a primeira igreja. Só que assim, nós tínhamos sempre as dificuldades de casamento, porque um autista, ele não demonstra, né, de uma maneira normal, o amor, né? Ele não demonstra, ele tem certas rejeições ao toque, algumas coisas. Eu tinha muito isso, e a minha esposa sempre achava estranho, mas a gente ia tocando o barco. Hoje nós temos 20 anos, né, de casado. Esse ano nós fizemos 20 anos de casamento. Aí, irmãos, foi muito bom. Foi um tempo muito precioso para mim, né? Só que chegou uma hora que eu tive que seguir o meu caminho e sair, né? Fiquei 14 anos nesse ministério, amo o ministério de Jussara, vocês são especiais para mim. E eu tive que sair, né? E fui passar 3 anos numa outra denominação. Depois de 3 anos, e nessa denominação Deus tratou a minha vida pessoal, né? Ali eu precisava melhorar a minha vida como marido, como pai. Aí a Yasmin já tinha nascido. Isso é uma outra história que depois eu vou contar para vocês. O nascimento da minha filha, Yasmin, que hoje tem 14 anos. A gente encerra o ciclo ali e eu vou para essa igreja. E nessa igreja nós fazemos vários cursos. Eu não atuei ministerialmente, mas eu fiz vários cursos. Casados para sempre, finanças, pais e filhos. E ali eu pude entender que eu tinha que melhorar como um homem, que eu tinha que melhorar como pessoa, que a Igreja Evangélica de Pinheiros, pastor Wagner Lima, né, com grande referência para mim também, 3 anos ali. E quando termina esses 3 anos, em 2017, eu volto aonde eu estou até hoje, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, né, nós pastoreado pelo pastor André Câmara. E aí nós estamos, né, nessa jornada. Mas aí tem um porém. Nesse interim nós conhecemos uma pastora muito querida, pastora Sinamor, né? Olha o nome dela, Sim Amor, ó, que bonito o nome, né? E ela é terapeuta, psicóloga, e a minha esposa começou a fazer terapia com ela. Começou a fazer terapia, e como toda boa terapia, é comum, né, a esposa falar do marido. E ela começou a falar de mim. O Saulo é assim, o Saulo é desse jeito, o Saulo olha, tá difícil andar com o Saulo e tal, aquela história toda de terapia, né? Aí a pastora Sinamor chegou e disse assim: peraí, mas sabe, o seu marido tem umas características de uma pessoa autista. Quando a Eliana chegou em mim e falou assim: olha, a pastora Sinamor, ela está suspeitando que você é autista. Meu irmão, eu fiquei revoltado. Que isso? Para com isso. Que história é essa? Você, né, tá fora de si, né? E aí, irmãos, eu entrei numa jornada. Sabe qual é aquela jornada? A jornada de provar para todo mundo que eu não era autista. Aí eu fui nesse namoro, conversei com ela. Ela me indicou o psiquiatra. E é tão engraçado que depois que nós temos uma suspeita, né? É muito comum hoje, a gente olhar na internet. E na internet a gente vê bastante gente falando, né, sobre autismo. Aí tem lá 10 características de uma pessoa autista, 20 características de uma pessoa autista. E, eu comecei a assistir.
E o engraçado, irmão, eu queria assistir para provar que eu não era, mas eu vi ali, irmão, de 10 características, 12 era. E eu falei, meu Deus, não é possível. Não é possível. Não é possível, né? Eu posso ser esquisito, mas dessa forma, não, irmão, aí não teve jeito. Aí eu fui procurar uma psiquiatra, né? E é interessante, assim, os amigos meus, vai nessa psiquiatra. Só que eles sempre falam para mim, só que ela não dá o diagnóstico de primeira. Você tem que andar com ela vai ter que fazer algumas sessões, né? Algumas perguntas, para você chegar e fechar o diagnóstico. Não foi pelo sistema público de saúde, eu tive que pagar. Eu fui lá, paguei. Irmãos, é tão interessante que na primeira, irmão, ela já sentiu, notou as características, e na primeira sessão, na segunda sessão, ela já deu o diagnóstico. E ali para mim, irmãos, é interessante que assim, eu vejo os depoimentos de muitos, não com Deus, nem com a minha mãe, com ninguém, eu fiquei muito revoltado com o conceito. Aí eu fui estudar, né? Fui estudar, buscar conhecimento da causa, de efeitos, e eu entendi, irmãos, que é algo que é mais ou menos assim, que nem eu disse agora há pouco, né? O autismo, ele não é doença, ele é uma condição neurológica. É mais ou menos, para você entender, imagine que você tem um celular que tem um sistema Android e um celular que tem um sistema de iPhone, por exemplo. Você sabe que o sistema do iPhone é diferente do sistema do Android. Os dois funcionam, os dois vivem, né? Fazem os seus processos e as suas operações. É mais ou menos isso, né? O autista é como se fosse um iPhone e as pessoas são Android. A forma de pensar, a forma de reagir, a forma de lidar com as coisas é diferente. Muitas dificuldades do autismo com coisas simples, mas existe também habilidade para coisas na qual muitas vezes as pessoas, nossa, eu nunca percebi isso, né? Então, assim, eu penso que eu estou da forma que eu estou porque Deus entrou na minha vida e colocou na minha vida pessoas especiais. E eu estou contando essa minha história para você, para que você possa entender, irmãos, que se você buscar em Deus, se você orar a Deus, Deus vai colocar na vida do teu filho, da tua filha, Deus vai colocar na sua história pessoas especiais, que vão alavancar o desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Não desista, mãe, pai, não desista do seu filho. Eu sei que a luta é grande, eu sei que as barreiras são enormes, eu sei que as circunstâncias são terríveis, mas não desista. Sabe por quê, irmãos? Porque para mudar a vida de alguém basta uma pessoa, não basta uma multidão, não. Uma pessoa acreditar, uma pessoa abraçar, aleluia. Uma pessoa dizer assim, eu aposto em você, eu vou investir em você. E é isso que eu queria dizer para você, né? Irmã, que você tem um filho autista. A minha pastora, a pastora Nayane, também tem uma filha que é autista. A minha mensagem é para vocês: não desista dos seus filhos. O seu filho é único, a sua filha é única. É um presente de você para servir. O seu filho e sua filha vai estar na frente. Comecei a fazer algumas terapias e hoje, né, por exemplo, nesse inteirinho eu fiz faculdade de Direito, só que eu não conseguia terminar a faculdade. Nesse inteirinho comecei a fazer provas da OAB. Irmãos, repetia, irmãos. Eu fiz umas 5, 6 vezes a prova da OAB. Por quê, irmãos? Porque por causa da minha letra. Você vê, é uma deficiência que eu tenho. A minha letra é horrível, né? Se eu escrever e dar para um médico ler, nem o médico que tem letra ruim, né, os médicos são conhecidos, né, por ter letra ruim, ele não entende. E imagine, irmãos, a prova da OAB,
A segunda fase, ela é escrita. Então eu fui reprovado, irmão. Eu ficava revoltado porque eu tinha reprovado. Comecei a fazer caderno de caligrafia, não estava jeito, irmãos. Até que, olha só, irmãos, alguém disse para mim, né, depois que eu descobri o diagnóstico, já tinha um laudo. Eu tenho um enteado, Felipe, né? Felipe é um grande homem de Deus. Felipe, você é homem de Deus. Ele disse para mim: Saulo, manda lá o laudo lá para a banca da ordem. Aí eu cheguei, vou mandar, mas não vai dar em nada não. Aí eu cheguei e mandei. Aí eles me deram, irmãos, um ledor. Sabe o que é o ledor? Ledor é uma pessoa que auxilia uma pessoa com deficiência a fazer a prova. Aí imagina, né? Autismo. O que o pessoal lá da OAB deve ter pensado? Fico imaginando. Que condição, né? Aí eu só escrevi. Eles perguntaram depois, aceitaram o laudo e perguntaram: o que você precisa? De uma sala especial? Eu falei: não, eu só preciso de alguém que escreva a prova. A bendita da prova. Tá bom. Beleza, irmão, consegui. Você pode levar um livro chamado Vadimeco, que é um livro que tem todas as leis. Era uma prova com consulta a essas leis. Irmão, esqueci o Vadimeco. Tive que fazer a prova de cabeça. Passei? Não passei. E ainda, olha só, irmão, levei um ponto. Para você passar, a prova vale 10, você tem que tirar 6. 1,5. Ainda tirei 1,5 ainda. Fiquei com raiva, irmão. Irmão. Aí tinha repescagem. Aí fui lá, paguei a repescagem. Mandei o laudo de novo. Aí veio o ledor. Mas aí, irmão, eu já fui, como, sabe aquele guerreiro experiente que entra na guerra. E eu quero entrar nessa guerra para vencer. Irmãos, estudei para a prova, irmão. Fui tão focado, tão focado. Eu pegava o meu foninho e estudava, irmãos. Aí quando eu cheguei no dia 12 de junho, aleluia, de 2024, nunca vou esquecer esse dia, 2024, 2 anos atrás, eu cheguei, irmãos, com o meu vadimeco, com o ledor lá, uma irmã lá, era irmã de igreja também, eu mandava, eu falava, ela escrevia, irmãos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Passei, irmãos. Eu passei na prova da OAB. Ô, glória, isso aí é coisa de Deus, irmão. Né? Aí depois tinha que terminar a faculdade. Irmão, foi outra luta também, terminar a faculdade. Para pegar a carteirinha da ordem, né, dos advogados. Aí fui lá. Fiz 1 ano de faculdade, irmão. Aí tinha uma matéria que eu fui reprovado. Esperei mais 6 meses só para fazer essa matéria, irmão. Irmão, foi luta, irmão. Também na área do direito também, né? Então, irmãos, eu estou contando essa história para vocês. Poderia estar falando de muitas coisas, né? Poderia falar de muitas coisas. Mas eu estou contando essa história para você porque Jesus entrou na minha vida. Assim como Jesus entrou na vida de Pedro nesse dia. Quem sabe, né? A Bíblia não fala, mas quem sabe Pedro estava desanimado, né? Quem sabe Pedro estava orando: meu Deus, não aguento mais essa vida de pescaria, não aguento mais. Será que tem algum propósito essa minha vida? Aí Jesus chega, né, e fala assim para Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, mas daqui para frente você não vai ser mais Simão. Você não vai mais viver essa história que você pensa que você vai viver. Eu tenho uma história para você. Aleluia. Eu tenho uma caminhada para você. Eu tenho algo maravilhoso na sua vida. E é isso que eu quero dizer para você, irmãos. Eu disse isso hoje para alguém. Para de ficar se comportando como um vítima. Você precisa assumir o protagonismo da sua história. Porque Jesus não chamou você para ser vítima. Jesus chamou você para ser protagonista. Para de ficar se comparando com os outros. Para de ficar se comparando com as outras pessoas. Que nesse dia, nesse meu primeiro programa, que eu creio que vai ser muitos programas, toda terça-feira, irmãos, das 11h30, vai estar no canal do YouTube,
da TV Shalom. Vai estar no meu canal de YouTube também. Eu vou compartilhar essa live. E eu quero que muitas pessoas assistam essa live. Você que conhece uma mãe, um pai, você que é adulto e descobriu que você é autista, você que tem um filho autista, uma filha autista, não desista. Que você sofre muito preconceito. Eu sei que as pessoas olham torto para você quando seu filho chega e começa a ter uns comportamentos dele que para muitas pessoas é estranha. Eu sei que isso fere o nosso coração. Eu sei que isso nos faz chorar por dentro, como pai, como mãe. Eu quero dizer para você que não é porque você teve essa sorte, porque é muita sorte você ter esse filho, porque Deus só dá uma guerra, Deus só dá um filho da minha filha, com tanta dificuldade. Mas hoje eu quero dizer para você que assim como Jesus entrou na minha vida, assim como Jesus entrou na vida de Pedro, entrou na vida de muita gente, Ele quer entrar na sua vida também. Ele quer operar milagres na sua vida. E não é muitas vezes milagres espalhafatosos, com fogos de artifício, com banda de fanfarra aparecendo na sua porta e cantando o milagre chegou, não. Milagres corriqueiros, milagres do dia a dia, milagres de avanços. Você vai ver que tudo que o seu filho vai fazer, tudo que a sua filha vai fazer é um avanço. Tudo isso é o operar de Deus na sua vida. Então eu quero orar por vocês. Estamos terminando o nosso programa e eu quero encerrar esse programa com uma oração. Eu quero orar por você e eu espero você aqui toda terça-feira ao vivo comigo. Você que está no seu almoço, liga aí o celular, né? Você que daqui a pouco, né, vai assistir, não sei qual é o horário que você vai assistir, mas eu estou aqui dizendo para você que Jesus, Ele muda a nossa história. Não importa muitas vezes o que as pessoas dizem, não importa muitas vezes até o que as autoridades dizem, o que os médicos dizem. Se você tiver fé no Senhor Jesus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a história da tua família. Ele vai mudar a história do teu filho, da tua filha e da sua casa. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse nosso primeiro programa. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa porta aberta que se abriu novamente para a minha vida. E eu quero aqui, Senhor, com toda a consciência, com toda a seriedade, Senhor, com toda a gratidão, dizer que o Senhor é bom e que a sua bondade, que a tua benignidade dura para sempre. Senhor, eu quero colocar aqui, Senhor, o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, que tem, Senhor querido, um filho, uma filha, ou um parente, ou até ele mesmo, Senhor, que descobriu agora nessa vida que ele tem essa condição de autismo. Eu quero orar, Senhor. Senhor, contempla, Senhor, o choro, as lágrimas, as lutas, os desaforos. Contempla, Senhor querido, o olhar preconceituoso das pessoas quanto ao seu filho, à sua filha. Contempla, Senhor, o sofrimento dessa mãe, o sofrimento desse pai, o sofrimento, Senhor querido, dessas pessoas, ó Pai, que muitas vezes são mal incompreendidas, julgadas, criticadas, Senhor, massacradas muitas vezes. Às vezes, Senhor, são até expulsas do ambiente da igreja, de outros ambientes, Pai. Muitos vivem uma vida trancada dentro de casa porque não sabem se comportar lá fora. Senhor, eu oro por todos eles, Pai. Eu coloco todos eles na sua vista agora nesse momento. Que o Senhor possa entrar com providência. Que o Senhor possa entrar, Senhor querido, com milagre nessa manhã, nessa tarde, Senhor. Que o Senhor possa entrar na vida dessa mãe, dando esperança.
que essa minha história, Senhor, que na qual não é a minha história, mas é a história que o Senhor fez em mim. É o atuar que o Senhor fez na minha vida. Possa, Senhor, entrar na vida dessa pessoa. Possa entrar na vida dessa casa. E possa dar esperança aonde esse vídeo chegar. Aonde essas palavras chegar, Senhor. Possam ser palavras de esperanças. Palavra de fé. Que possa gerar fé, ó Pai querido, nessa vida, dessa mãe, desse pai, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E até a próxima terça-feira, às 11h30, com mais um programa Palavra da Cruz. Me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No meio que por mim se entregou e os meus pecados levou. Contemple Jesus, contemple o nosso Salvador. Nós chamamos, Senhor. Eu só tinha os meus pecados. Você pode cantar isso, diga. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim, com uma frase, atire a terra. Quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível. Pega suas mãos, igreja, e vamos dizer que é assim. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida contemple o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os meus mais que esse que era sem pecado e não, Ele não me julgou, me trouxe vida, me trouxe esperança. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você pode fechar seus olhos e contemplar Jesus andando por aquela via dolorosa, levando consigo o meu pecado, o seu pecado. Ele nos perdoou, por isso nós estamos aqui, por isso nós temos vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ainda estão aí e não estão enviando? Vai enviar. Pega o cupom. Melhor envio.